Olá, hora de entender por que a Terra está com a energia tão pesada. Será que você sabe? Você já entendeu que tem alguma coisa acontecendo? Será que você já percebeu que tem coisas no ar? Coisas estão mudando, né? A gente vai bater um papo hoje para a gente falar sobre tudo isso. Eu vou explicar. A espiritualidade superior nos diz que é importante transmitir de explicação sobre esse momento que a Terra está atravessando. Então eu vou digitar aqui agora nos nossos comentários para quem entrar atrasadinho saber do que a gente está falando, tá? Por isso que eu estou olhando aqui para baixo só um pouquinho e a gente vai explicar isso, né? Por que a energia da Terra mudou, né? E o que você pode fazer para você conseguir proteger você e a sua família nesse momento difícil, né? Que a humanidade toda atravessa. Não é na sua casa, tá? Vamos lá, coloquei aqui o comentário, vou fixar ele. Não é na sua casa, não é no seu trabalho, é em todos os lugares, tá, gente? Tá todo mundo passando por esse momento e é uma questão universal. É uma consequência de algo que já vinha sendo planejado pela espiritualidade. É uma coisa meio que salve the planet, sabe? O nosso planeta precisava desse socorro. E aí, todos os seres estrelares do bem se reuniram, né, de uma espiritualidade muito, muito, muito superior a que a gente consegue ter acesso, se reuniram para cuidar do nosso planetinha. Olha que legal! Muito bom isso, né? Saber que a gente é cuidado, assim, embalado, assim, né? Boa tarde, Marilda, tudo bem? Boa tarde para vocês que estão chegando, tudo bem com vocês? Pessoal, o som tá bom? Digita para mim só sim aqui, por favor. Só a palavrinha sim, para eu saber que vocês estão me ouvindo, que a conexão tá boa, né? Porque eu acho, assim, para mim, sinceramente, eu até falei bastante sobre essa live lá nos stories. Boa tarde, Adriana, tudo bem com você, minha linda? A Adriana falou que tá ouvindo bem, Marilda também, que bom. Essa é uma das lives mais importantes que a gente já fez aqui no Despertar até agora, tá? Inclusive, para fazer essa live, eu tive que olhar o material que eu tenho autorização para falar, para a gente poder criar um roteiro aqui que vocês consigam entender. Ótima tarde para você também, Carol, sua linda, tudo bem? Oi, Daniela, tudo bem? Olá, Karina, tá todo mundo ouvindo bem, que bom, fico feliz, porque às vezes o Instagram dá umas dicas aqui com a gente, vocês sabem disso, né? Então eu tive que consultar lá toda esse conhecimento que me chega para eu trazer informações aqui corretas e de simples entendimento para vocês, porque algumas coisas que eles transmitem pra gente eu não posso falar ainda, eu tenho que esperar vocês irem avançando no processo de despertar, porque algumas pessoas não vão conseguir alcançar isso, e a intenção é que todo mundo vá avançando junto. Pensando nisso, inclusive, a aula de transição planetária ficou mais um dia. Eu ia tirar hoje de manhã, deixei mais um dia lá. Falei para vocês que eu ia enviar um e-mail hoje cedo. Não enviei esse e-mail, porque esse e-mail falava sobre a saída do link lá da transição planetária daqui do perfil. Então, quem ainda não assistiu, ainda pode assistir, mas hoje é o último dia mesmo. Baixa lá assim que acabar a live aqui, que depois eu vou colocar outro link lá, tá? Bom, vamos lá. O que acontece, né? Por que a energia da Terra está diferente? Ela não está diferente, ela está pesada mesmo, né? Nós temos vários fatores aí que nos indicam que esse momento é um momento muito importante, tá? Não é impressão sua. Se você às vezes sente mais vontade de ficar deitada, se você tem dia que você se sente meio pesadinha, se tem dias que você às vezes sente a sua cabeça meio zoada, assim, não é impressão sua, né? Alguém sente algum desses sintomas? Se alguém sente, digita aqui pra mim, por favor. O que tem sentido, assim, de diferente de março, abril desse ano pra cá, que foi quando a pandemia chegou aqui no hemisfério sul? Se alguém aí sente algum desses sintomas, começa a falar pra mim, por favor, pra gente pegar até como exemplo, porque é bem legal. Uma coisa que eu sempre vou procurar trabalhar é exemplos de acordo com aquilo que vocês me trazem, porque a gente vivencia juntas, né? A gente consegue falar aqui para vocês o que realmente está acontecendo na vida de vocês e eu pego isso, por exemplo, até para poder explicar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é impressão nossa, tá? Realmente, a Terra está com uma energia mais pesada. E por que isso acontece? Porque aqui nós temos uma coisa chamada densidade, tá?
Olha ali, olha, tem a Malu tá dizendo, acho que é Malu, né? Porque eu tô sem óculos. Tá dizendo que sim, que ela sente muito sono e dor na lombar. Tá vendo como é uma coisa pesadinha? As pessoas que falavam que era preguiça. Não é, Karina, não é preguiça não, tá? A Marilda tá falando que ela tá meio deprimida, né? A Adriana tá falando da cabeça sempre meio zoada. Tá vendo como a gente sente uma interferência? Pensa o seguinte, né? Eu já dei esse exemplo aqui, inclusive eu coloquei aqui um trecho desse post que eu falei sobre isso, que você não deve fazer para você passar bem na transição planetária. E ali eu dou o exemplo das ondas sonoras, né? Quando você vai ouvir um rádio, você vai sintonizar a estação que você quer e você vai ouvir o que você quer, ou seja, você vai receber a mensagem que você está buscando. O que está acontecendo agora é que, como nós entramos numa fase em que a Terra precisa ser limpa, tá? Não é uma questão de a gente escolher ou não. Entidades muito acima de nós já escolheram por nós, que esse é o período em que isso vai acontecer. Então não importa se você quer ou não passar pela transição, você vai passar. Não tem jeito, você já está passando, ela já começou. Então, devido a essa decisão que houve, né, em seres muito acima de nós, espera aí que a Babi quer descer do colo agora, acima de nós, muito acima espiritualmente falando, né, em conhecimento, em escala energética, tudo isso, a espiritualidade superior começou a tomar algumas ações aqui na Terra. E existem sim os seres da sombra. Por mais que a gente queira falar, eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de respeito com esse assunto, tá? Eu não gosto muito de brincar com esse assunto, né? Quando eu falo dos seres de uma iluminação inferior. Eu acho que a gente tem que ter respeito, até porque, né, gente, vamos combinar que nós também talvez tenhamos sido até piores do que esses que a gente agora chama de inferiores. A gente não sabe o que a gente fez no passado, a gente não conhece a nossa história, nós podemos ser espíritos centenários ou milenares. Não sabemos, a verdade é que não sabemos, e não sabemos o que já fizemos. Então, muito respeito quando a gente fala sobre isso. Mas a verdade é que existe, sim, um lado oposto à luz, que é o lado da sombra. O mundo ele é feito de dualidade, né? Não tem jeito, é feito de dualidade. Então tem luz e sombra, tem bem e mal. Assim é o mundo, o nosso mundo, pelo menos. E aí, esse lado da sombra, ele está tomando muitas providências para que a gente não consiga atravessar bem o momento de transição planetária. Se depender deles, a gente nem atravessa, a gente não chega na Terra Prometida, a gente não chega lá do outro lado. O que eles querem é mesmo melar a nossa transição. E quando você começa a ficar assim, meio deprimida, um pouco mais caidinha, quando você começa a sentir esse peso em cima de você, esse cansaço, essa coisa estranha, o que acontece? Gente, se vocês tiverem pergunta, pode mandar, que eu vou respondendo, tá? Pode mandar, não precisa nem mandar naquela caixinha, pode mandar aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. O que acontece quando você se sente assim, meio caidinha, meio pra baixo? Você simplesmente entra na conexão deles, na frequência deles. E você é menos uma pessoa para lutar pela luz. Tá ficando claro? Porque quando você luta pela luz... Meu celular deu um ajuste de luz aqui que ficou mais escura a tela. Deixa eu puxar a cortina para entrar mais claridade. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem? Porque de repente mexeu a luz aqui. Não sei se mexeu também aí na conexão com o som. Me digam se vocês estão ouvindo bem, por favor. Sempre é importante eu saber se vocês estão me ouvindo, que é para eu tomar as providências aqui que forem necessárias. Então, não existem registros ainda no mundo inteiro do que está acontecendo, porque a gente ainda não conseguiu organizar essas informações. Mas existem, sim, muitas pessoas relatando que começaram a sentir esses sintomas que vocês estão falando aí. A cabeça um pouco mais pesada e um excesso de sono. Se você sente... Boa tarde, tudo bem? A Adriana está dizendo que sim, que está ouvindo bem. Que bom, que bom. É importante eu saber, como eu falei. Então, se você sente esse sono mais do que o normal, mais frequente do que normalmente você sentia, um cansaço diferente, a cabeça meio pesadinha, não se sinta culpado por isso. Porque os nossos mentores espirituais já explicaram pra gente aqui que isso é porque você está tentando entrar em uma sintonia melhor
e essa densidade tenta te puxar para baixo para você desistir. E aí você fica meio prostrado. Se você deixar, você não reage. Então, sentiu sono, tudo bem, você pode dormir. Você pode fazer uma meditação de limpeza, você pode se conectar com seu eu interior, com seu eu superior e dormir, não tem problema nenhum. O que você não... Olha aqui, olha, a Karina falando. Tenho sentido muita ansiedade também. O que você não pode é entrar nessa energia nociva, como é o caso da ansiedade, a depressão. Então, você tem que tomar cuidado para não acessar essa janela. Como que a gente faz isso? Estando atento. E aí eu vou trazer um relato para vocês, tá? Primeiro, antes de trazer um relato, que é uma experiência minha, eu vou contar outra coisa para vocês. O que que acontece? Nós, seres humanos, nós só entendemos essa forma de vida, tá? E não temos culpa disso ainda, porque não nos foi apresentada outra forma de vida. Então, nós só entendemos a forma de vida material. Por isso que é denso, por isso que é pesado, porque exige o corpo físico. Só que em outros planos astrais também existem formas de vida de material, com densidade, como é a nossa forma de vida aqui, terráqueos, mas em outros planos astrais também existem formas de vida sutis, que são só espirituais, ou que nem sutis são, né? Que não são evoluídos, que são involuídos, mas que também são espirituais. Existem milhares de locais onde existe vida e a gente não conhece. O universo, ele é infinito, né? E às vezes você fala assim, poxa, mas logo agora que eu tinha aquele projeto que ia colocar em prática o que eu planejei durante 2 anos, vem essa pandemia e detona tudo que eu tinha planejado. Meu amor, né? Não é em torno do seu umbiguinho que o universo vai girar. Não é. Sinto te dizer, né? Como diz uma conhecida minha, você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então não é com você. O problema não está em você. É uma questão muito maior. É uma questão da Terra. E eu tenho visto algumas pessoas falando, pra mim nada dá certo. Esse ano mudou. Eu recebi no outro dia uma mensagem de uma pessoa no direct me agradecendo porque me ouviu falando alguma coisa como eu tô falando aqui agora no story. Ela falou, nossa, isso mudou o meu ano. Porque eu tava arrasada, Leandra, você não tem ideia. Eu tinha alugado uma loja no início do ano. Acabei de falar com um amigo meu agora também aqui. E aí vou até trazer o exemplo dele também, que é bem parecido com o dela. Essa moça tinha alugado uma loja no início do ano e quando foi em maio ela teve que devolver a loja, né? E o proprietário não abriu mão de romper o contrato sem multa, exigiu multa, ela tá tendo que brigar na justiça, enfim. Várias pessoas vão ter relatos assim, né? E eu acabei de conversar com um grande amigo meu agora, que já foi sócio em um negócio que nós tivemos juntos, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, e ele estava me contando exatamente isso, né? No ano passado, ele e a esposa criaram um negócio físico, montaram uma loja, e aí o negócio se transformou num negócio online, porque com a pandemia tudo ficou fechado. Quando pôde reabrir a loja, ninguém ia mais na loja. As pessoas só compravam pelo WhatsApp e pelo e-commerce. Então, percebe como as coisas vão mudando, mas são oportunidades que vão aparecendo também, né? Com essa oportunidade ele passou a vender de outra forma, reduziu custos, né? A funcionária que precisava ficar lá, que na verdade não era nenhuma funcionária, era uma parceira de negócio dele, precisava ficar lá na loja durante horas, o dia inteiro. Então agora ela fica em casa cuidando do filho, vende pelo WhatsApp, manda entregar, gerou mais uma oportunidade de emprego para os motoboys, né? Olha quanta coisa a gente consegue mudar se a gente consegue virar o canhão de luz pro lado bom. Mas se você não pega o seu canhãozinho de luz e virar pro lado, é um dos problemas. E isso é perigoso. Porque isso traz o quê? A baixa frequência energética. Se você só vivencia o problema, você vai se conectar com o quê? Com uma baixa frequência energética, você vai desenvolver o quê? Depressão, angústia, medo, síndrome como a síndrome do pânico. Não é verdade? Olha quanta coisa ruim que vem junto com o medo do futuro, né? Com o medo do desconhecido. Não é uma questão de você ter medo ou não, né? Porque se sentir inseguro com o futuro, a gente sempre se sentiu a vida inteira. Porque a gente nunca soube caminhar exercitando a fé. Já reparou que um monge, uma pessoa que vive reclusa, ela nunca fala que ela tem medo. Ai, Karina, falhou o som. Se você souber me dizer o que vocês não ouviram, aí eu repito.
Vou seguindo aqui, mas vocês podem me falar. E se tiver pergunta, faz, porque aí eu já respondo logo. Não fiquem com dúvidas, tá? Eu não gosto de falar. Às vezes, quando eu tô em live com o Jack, eu tenho que tirar o som, porque eu não sei o que acontece, mas sempre na live com o Jack, se eu deixar o som não, os comentários, se eu deixar comentários, os dois juntos, acontece uma zica aí que a live cai, uma confusão danada. Então agora eu tô tirando os comentários, mas eu não gosto de tirar. Eu prefiro que vocês enviem para não ficarem com dúvida, sabe? Eu gosto de responder logo na hora. Então, como eu ia dizendo, percebe que uma pessoa que mora em um mosteiro, um monge, uma pessoa reclusa, pessoas que fazem práticas de meditação muito intensas, essas pessoas não relatam o sentimento do medo. Vocês já repararam isso? Sim ou não? Digita aí pra mim se vocês já tiveram essa mínima percepção, assim, se alguém já se ligou nisso. Eu queria muito saber para ver como que tá essa conexão de vocês. Me diz aí sim ou não. Por que elas não relatam o medo? Por que elas não relatam a angústia? Porque elas já descobriram o que é o viver caminhando na fé. Independente de qual fé é essa. Repara que... Ai, a minha amiga da Gaia Tour chegou. Tudo bem, lindona? Depois a gente vai se falar mais. Me manda um WhatsApp lá que eu te mandei meu número. Reparem, olha, a galera tá dizendo que sim, que tá conseguindo se conectar com o que eu tô falando, tá entendendo o que eu tô dizendo. A Adriana disse, eu amo a reclusão, vivo assim há muitos anos, me sinto muito bem. Eu também, Adriana, vivo muito reclusa. Pra dizer a verdade, eu moro em uma cidade que ela empurra você para isso. Porque eu moro numa cidade muito pequenininha, um distrito. Eu moro num lugar chamado Barra de São João. Depois, quem quiser procurar no mapa, procura, vai ser difícil de achar, hein? Até o gato em casa está sentindo a energia dentro da terra. Exatamente. Os animais estão sentindo muito, tá? Muito. Isso é uma coisa interessante da gente observar. Então, quem quiser procurar meu buraquinho aí no mapa, procura. Chama-se Barra de São João. É distrito de Casimiro de Abreu, não é um município. E fica, são alguns quarteirões, acho que 4 ou 5 quarteirões, sei lá, entre a praia e um rio. Então tem o mar de um lado, um rio muito bonito, muito denso do outro. E você mora em Arraial da Ajuda? Quando eu for em Arraial da Ajuda a gente vai se ver, a gente vai tomar um chazinho aí, hein? Eu amo Arraial da Ajuda, gente. Amo, vocês não têm ideia. Arraial da Ajuda Trancoso, sou apaixonada. Então, entre o mar e o rio, fica esse lugarzinho que eu moro, que é a Barra de São João. É muito bucólico. Então, é quase que viver uma reclusão. Vocês percebem que eu faço live com a janela aberta, que eu gosto muito de ouvir os passarinhos, eu gosto muito dessa interação com a natureza. E aqui na minha varanda a gente tem muito isso próximo das árvores. Por isso que às vezes vocês escutam também o barulho dos passarinhos. Então, eu já vivo meio reclusa, né? E até o ano passado eu viajava muito, fazendo palestras, treinamento, tudo isso. Até que eu perdi a voz. Um dia eu vou contar essa história melhor pra vocês. E eu comecei a mudar mais rápido a minha vida e fazer essa transição para eliminar ruídos externos. Era demais. Eu vivia uma vida muito ativa, muito intensa. E quando eu estava aqui, eu mergulhava nisso aqui, me fazia muito bem. Mas o tempo que você leva para repor energia, quando você fica viajando muito, andando muito de avião para lá e para cá, tendo contato com muitas pessoas, tudo isso, eu comecei a perceber que esse tempo não me fazia bem. Que eu demorava muito para repor a energia. Então é uma coisa que vocês têm que analisar. Quanto tempo vocês levam para repor a energia que vocês gastam quando vocês estão em locais com muita gente? Por exemplo, o meu marido, ele tem uma espiritualidade muito desenvolvida. Algumas pessoas aqui já sabem disso, sobre a mediunidade dele. Ele não pode frequentar locais como, por exemplo, um festival de rock. Ele não se sente bem. E sempre foi assim, a gente já tem mais de 20 anos de casado, só que no início a gente não sabia o motivo. Foi muito difícil lidar com isso ao longo dos anos, porque ele não sabia o que acontecia. Alguma coisa dizia pra ele, mas ele não queria admitir, ele insistia pra ir pra locais que depois ele se sentia muito mal. Mas era muito mal mesmo, sabe? Olha aqui, ó, resgate bom, amiga, vem rápido e vai rápido. Olha os sinais do universo. É isso mesmo, exatamente, os sinais do universo. Às vezes comento, deixa eu botar óculos aqui rapidinho, só pra eu ler aqui, olha. Às vezes comento coisas sobre mudança na Terra com algumas pessoas, acho que elas não acreditam. Não, meu amor, elas não acreditam. Elas realmente não acreditam, essa é a questão. Por isso que a gente decidiu criar esse perfil aqui pra gente se reunir, pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Por isso que eu comecei a mandar e-mail pra vocês, agora eu tô preparando mais material pra mandar por PDF, pra gente conseguir gerar um elo, né, uma conexão entre pessoas que compartilham dessa mesma fé, né?
E assim a gente avança mais rápido. Porque quando eu consigo compartilhar experiências com você e você me diz a sua dúvida, eu respondo a sua dúvida, e chega outra pessoa e traz uma vivência diferente, esse compartilhamento de experiências traz pra gente uma egrégora diferente. Você entra mesmo numa frequência energética onde tudo flui. E aí você consegue expandir a consciência, né? Como é bom encontrar nossa tribo. Faz um bem danado. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. O que fazer com familiares que não acreditam? Karina, o que acontece, né? Aos poucos eles vão acreditar. Ontem, eu não sei se foi você. Não, acho que não foi você. Você é mais jovem. Uma pessoa mais velha me respondeu isso lá. Me perguntou isso lá me perguntou sobre os filhos lá no direct. E teve uma pessoa que também colocou lá naquela caixinha, lá, aquelas caixinhas de perguntas que eu faço, gente, aquelas caixinhas são super importantes, até para eu tirar as dúvidas de vocês. Uma pessoa falou sobre isso, eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero que isso reflita nos meus filhos, né? Isso tem a ver com o que você está falando também, sobre a família. O que acontece, né? O que você fala é uma coisa, mas o que você vivencia como exemplo é maravilhoso para que a pessoa perceba que realmente existe uma sementinha diferente que ela está florescendo em você. Oi, Jaque, sua linda, tudo bem? Olha aqui, olha, tá aí. Muito bom encontrar nossa tribo, maravilhoso. Local de encontros e conexões. Essa é a intenção, né? Que a gente realmente cria aqui um local de encontros e conexões. Eu costumo dizer, olha aqui a Carol falando, me sinto em casa, pessoas que pensam da mesma forma, né? Eu costumo dizer que o Instagram, ele é a extensão da minha casa. Que a gente conversa aqui em casa, porque o meu escritório é em casa, é home office, o que a gente conversa aqui em casa, eu converso aqui com vocês. E eu me sinto à vontade para isso, mas no início foi muito difícil. Porque no início eu tinha medo do julgamento. Se vocês observarem, esse perfil foi criado, a minha intuição, né, na verdade, os espíritos me intuíram a criar isso em dezembro do ano passado. Foi quando eu criei o Despertar que Cura. Porque eles falaram para mim, ao longo de todo o ano passado, que esse ano era um ano de despertar. Que esse ano a gente ia ouvir falar muito do despertar. Que eu precisava levar para as pessoas o que era o verdadeiro despertar que eles ensinavam para a gente aqui em casa. Isso eles falaram ao longo do ano. Quando foi em dezembro, a minha intuição começou a falar que era hora de eu criar um Instagram. E eu não criava. Em novembro. Aí quando eu conversei com o Walter e tal, ele me ajudou a colocar esse nome, o Despertar que Cura. Por quê? Porque as nossas reuniões mediúnicas são visando cura, são trabalhando cura. A gente trabalha a evolução espiritual, mas a mediunidade dele trabalha a cura nas pessoas. Tem médiuns que não gostam de usar a palavra cura. A gente não se incomoda de usar a palavra cura e a gente fala em cura mesmo, porque é o que acontece, então não vejo motivo nenhum para falar sobre isso. E no início, eu vou chegar já no que a minha amiga aqui do Divino Colar está falando sobre a exposição. No início, o que acontecia era isso, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Então, eu não conseguia. Então, passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, e o perfil paradinho, eu não conseguia fazer. Mas quando foi, acho que em março para abril, quando veio mesmo o negócio da pandemia, eu falei, caramba, eu preciso fazer isso, né? E eu já falava muito de espiritualidade, dessa conexão, no meu trabalho de vendas. Eu falava sobre isso para as pessoas o tempo todo, né? Quem me conhece de lá sabe disso. E aí eu falei, não, agora eu tenho que falar sobre isso, as pessoas precisam disso, chegou a hora. Então, no início foi difícil, porque eu tinha medo do julgamento, né? O que as pessoas, os empresários, os empreendedores, as pessoas que contratam a minha empresa, o que as pessoas vão falar? Será que vão dizer que eu pirei? Será que vão dizer que eu tô querendo antecipar o fim do mundo? Sei lá. Tudo isso passava na minha cabeça. Mas eu falei, quer saber? Eu vou falar de forma leve, como eu falo pros meus amigos, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser também, não posso fazer nada. Mas eu entendi que o universo precisa de pessoas fazendo isso, como precisa de vocês fazendo isso também, para replicar essa mensagem no ambiente de vocês, no núcleo familiar, entre os amigos. Então, nós precisamos unir pessoas conectadas a tudo isso para unir forças. Porque cada sombra que se levanta, a gente precisa de 3, 4, 5 canhões de luz para ofuscar aquela sombra. Porque assim a gente passa melhor pela transição planetária. Então, foi nesse propósito, nesse porquê que eu vim para cá fazer isso. A intenção é essa, é a gente realmente se unir e entender a mensagem, trocar essa informação e eu poder tirar as dúvidas de vocês. Essa exposição de tanta coisa ruim, deixa eu pegar o óculos novamente, na Terra significa que essas pessoas só terão essa chance de mudar? Não, não é isso, não. Algumas pessoas estão levando para esse lado e você não tem culpa de estar perguntando isso porque é uma dúvida comum, tá?
não significa que as pessoas só terão essa chance de mudar. Significa que elas vão ser classificadas pelo entendimento delas. Imagina o seguinte, né? Lá na nossa época, que vocês têm, a maioria aqui já tem mais de 30, 40 anos como eu, lá na nossa época a gente fazia vestibular, a gente prestava vestibular, não tinha Enem, né? A gente prestava o vestibular, ia para a universidade ou então tomava bomba e voltava lá para fazer o cursinho pré-vestibular de novo. Era assim, era uma linha de corte, né? O que acontece agora na transição planetária não é uma linha de corte, não é isso. É uma classificação dentro de uma escala evolutiva. Então, por exemplo, você já evoluiu o suficiente para você partir daqui para um mundo superior e você vai ter outras experiências lá, porque tem mentores lá te esperando que vão te ajudar a evoluir mais nessa escala. Ou não, você precisa ainda ser melhor treinado. Nós temos pessoas que vão te ajudar, tem espíritos superiores que vão pegar na sua mão. Então, quando você sair daqui, que você desencarnar aqui, você vai para um outro lugar, que é o lugar XY, e lá vai ter quem te ajude, tá? Ou não, teu coração já é uma expansão de amor, você já entendeu o que é uma energia sutil, você tá na energia de Vênus, você vai sair daqui e você vai direto para lá. Ou não, ou você não vai dizer aqui, porque é importante que você vivencie esse momento, porque você é importante nessa força-tarefa, porque embora talvez você ainda não saiba, as sementinhas estão sendo plantadas em você, porque você vai ajudar muita gente a despertar na sua família, entre os amigos, entre pessoas que você nem conheceu ainda. Olha quanta coisa ainda está por vir e a gente não sabe, né? Então não é que as pessoas não terão chance de mudar. Nós sempre estamos em evolução. Talvez o que você não tenha é tempo mais de esperar para se conectar daqui a 10 anos. Não, daqui a 10 anos eu vejo esse negócio aí de despertar porque tô bem do jeito que eu tô. Engano seu. Quem pensa assim tá super mal, né? Porque tá super matéria, tá condensado na matéria, né? Eu já falei para vocês que eu tô preparando um curso gratuito. E a gente vai passar 7 dias entendendo o que é o despertar e eu tenho muita certeza que isso vai dar uma alavancada assim em vocês. Né? Depois até eu tenho que perguntar para vocês se é melhor para vocês a gente fazer isso, porque é ao vivo no horário do meio-dia, como a gente vem se encontrando, ou se é melhor no horário da noite, porque eu vou me empenhar para fazer no que for melhor para vocês, tá? Depois eu vou até trazer isso à tona. Quem quiser me responder pode responder, vai me ajudar a entender o horário melhor para vocês. Mas o que a gente vai fazer em 7 dias? A gente vai acelerar esse processo, a gente vai tirar o que está enraizado aí dentro. Porque o despertar, ele é como camadas de cebolas. Já viu aquela flor de lótus, que ela é toda assim, né? Ela tem camadas assim? O despertar, ele é isso. O despertar é como camadas de cebolas. Quando você tira uma camada, tem outra camada. Ele não é finito. Ele é infinito porque o espírito não morre. Você evolui a cada dia. Então não significa que você não vai ter chance de mudar. Talvez você não tenha tempo de adiar isso. Então, se o teu corpo físico morre, você vai ser levado para um plano inferior, quando você poderia evoluir muito aqui e ser levado para um plano superior. Então, essa é a relação com o tempo. Tem muita coisa pra gente falar sobre a relação com o tempo que não dá pra eu falar agora, gente, porque vocês sabem que o tempo no Instagram é 1 horinha e acabou, né? Mas nesse curso gratuito que a gente vai fazer, eu vou falar muito sobre o tempo. Todo mundo já percebeu que o dia não tem mais 24 horas, que a gente não consegue mais dar conta do que dava antes, que a energia do tempo é outra. As coisas mudaram. Mesmo que você fique prostrado, triste, deprimido e tudo, a hora passou e você não viu. Se você está acelerado fazendo suas coisas, a hora passou e você não viu. Se você tem tudo agendado certinho para você fazer dentro do dia, sempre você vai reclamar que não deu tempo de fazer tudo o que você tinha que fazer. Por quê? Porque a energia do tempo mudou. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois também. E se você não entende isso, aí mais ainda você fica postergando o teu despertar. E essa atitude de postergar o despertar é perigosa na sua evolução, pelo que eu já falei aqui, tá? A Jaque tá falando, o bom que tem que ocupar os espaços, é isso aí, o bem tem que ocupar os espaços. Gente, isso é fato no mundo físico, tá? Pensa o seguinte, tem uma pracinha lá no seu bairro. As mães não frequentam aquela pracinha, não levam as crianças lá para brincar. Ninguém vai lá porque diz que a pracinha é suja. Ninguém vai lá porque diz que a pracinha é perigosa, que marginais frequentam a pracinha. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar cada vez mais suja, cada vez mais perigosa. Os marginais vão tomar conta cada vez mais da pracinha e o bem vai perder aquele espaço. Então, tudo é assim. Se você não ocupa, se o espaço fica vulnerável, alguém vai ocupar.
né? E isso vale para tudo na sua vida. Se você tem um canteiro na sua casa, ao invés de você plantar plantas bonitas que vão florescer ali para você, você deixa o canteiro ali, vão começar a crescer algum tipo de vida ali. Alguma coisa a terra vai apresentar para você. Vai brotar alguma coisa, você querendo ou não. Isso vale para tudo na vida. Os espaços são ocupados energeticamente. Então, se você não providencia energia do bem, energia benéfica para vibrar naquele local, a sombra vai providenciar a energia dela, você pode ter certeza, porque o que ela quer mesmo é ganhar território, tá? Jaqueline, eu que te agradeço. O nome da menina do Divino Colar é Adélia. Agora eu sei seu nome, Adélia, tudo bem? Oi, Leandra, boa tarde. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Vou assistir tudo. Então, exatamente, Adélia, tem muita informação aqui que a gente já posta, você pode ver no perfil aqui do Despertar, e tem o curso gratuito que eu vou criar, tá? Bom, estou criando, né? E vou disponibilizar para vocês agora, início de novembro. Bom, aí o que a gente tem que fazer para a gente se prevenir disso? Primeiro, a gente tem que tomar consciência, que é para isso que a gente está aqui, para vocês tomarem consciência, né? A energia da Terra mudou, eu sinto esses efeitos em mim, eu vejo que os animais de estimação estão diferentes, eu sinto que as pessoas em casa, às vezes, não querem acreditar, mas eu sinto necessidade de falar. E aí, respondendo a pergunta da Karina, sim, você pode e deve falar, só que você deve entender que todo mundo tem o seu tempo. Talvez se você chega pra essa pessoa e fala, você tá estranho assim porque a energia da Terra tá densa pra caramba. Pô, você é burro, você não tá vendo? Cara, isso não é o jeito de falar, né? Aliás, não é o jeito de falar com ninguém, né? Leandra, tenho reparado uma mudança muito grande, principalmente no céu, na parte da noite. Que você pode... Gente, você sabe que o meu marido tem falado muito sobre isso, Carol? Exatamente, uma mudança no céu. Em alguns locais, as pessoas têm percebido que conseguem ver mais estrelas do que antes, que parece que ele está mais limpo, parece que está mais próximo do céu. Aqui tem acontecido muito isso, aqui onde a gente mora. Aqui onde a gente mora ocorreram eu vi ali, Carol Filosofia, falar 2 filósofos. Carol, que bom que você é filósofa, eu também estou estudando filosofia, seja bem-vinda, vamos trocar ideias. Que bom que tem gente conectada com conhecimento aqui, eu fico super feliz. Então, aqui, Carol, respondendo a outra Carol, né, a Barbosa, sobre essa questão do céu, aqui ocorreram 2 fenômenos muito claros pra gente. Primeiro, o céu ficou muito mais limpo, a gente consegue ver muito mais estrela. De março a abril, isso intensificou. A gente tá com uma conexão melhor para enxergar o todo, assim, o universo, o cosmos, a gente olha pro céu, a gente vê bem melhor. E o mar. É interessante porque a praia aqui onde eu moro, ela é uma praia de arrebentação intensa, né? Um mar forte. Mas ela não é uma praia perigosa de puxar muito, não, tá? Não é tanto assim. Mas não é uma praia calminha, não. Mas dá para tomar banho e tal. Quando começou a pandemia em março, que a gente entrou abril, maio, junho, julho, até agosto, só foi começar a mudar em setembro. O mar ficou, gente, vocês têm aí relatos disso que eu já dei. Eu não sei se tem registro na página. Depois eu vou postar a foto aqui pra vocês. Eu não sei se tem registro no perfil de foto. Mas nos stories eu colocava. Gente, parecia uma piscininha. A praia ficou com aquela coisinha assim branda. Mudou completamente a energia das marés aqui. Algumas pessoas atribuem com a energia do mar, do oceano. Tipo, navios pararam de circular com tanta intensidade, muita coisa aconteceu energeticamente no planeta inteiro, e isso também foi reflexo. Eu acredito que sim, tá? Acredito que tenha tudo a ver. E o céu, a mesma coisa, também mudou pra gente. Em contrapartida, 2 pessoas me falaram, pessoas que moram fora, que para elas o céu ficou meio que nebuloso, não tá a mesma coisa lá. Uma nos Estados Unidos, a outra na Rússia. Eu não sei dizer para vocês o porquê dessa diferença de percepção, tá? Mas as 2 falam que lá não mudou para mais limpo. Mas aqui, a percepção que eu tenho é que mudou para mais limpo. E isso tem a ver, sim, com energia. Porque a energia que você expande, eu já falei para vocês, né? Quando você joga a energia para fora de você, ela sobe, vai para a psicosfera e é aquilo que desce. Por isso que a gente não pode entrar na frequência do medo, tá? Por mais que a gente tenha essa consciência de que a energia da Terra mudou, é justamente por ter essa consciência que não pode entrar na energia do medo. Porque o medo, ele torna tudo mais denso. Você expande medo para a psicosfera, ele desce e ele te joga para baixo na densidade cada vez maior.
tá? Então a psicosfera a gente não vê, mas ela existe. E ela tá lá só captando tudo que a gente joga para ela, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho que ficar de olho aqui que eu tô olhando a hora para depois eu não levar a bomba aqui do Instagram e me tirar do ar de repente, que já aconteceu isso várias vezes. Então, e aí, pegando essa linha do que você tem que fazer, né? Uma das coisas que você tem que fazer é o que a Karina colocou aqui. Você precisa falar com as pessoas ao seu redor. Você tem que falar sobre isso com seus amigos, com seus familiares. É necessário que a mensagem reverbere, né? Por que eu vim falar sobre isso para vocês? Porque é necessário que essa mensagem chegue a mais pessoas. E assim a gente quebra o fluxo de energia do medo, da insegurança, né? Pega sempre como exemplo aquilo que eu falei. Quem vive no monastério, quem vive em reclusão, quem vive em sintonia com a meditação, essas pessoas não trazem relatos do medo, porque eles aprenderam a caminhar na fé genuína, independente de crença ou religião. Eu não estou falando de crença ou religião, estou falando de conexão interior com o todo. Tá? Por que é bom deixar isso muito claro? Porque o cristianismo, que é a minha religião, né? Eu sou espírita porque eu sou cristã, porque eu acredito no que Cristo deixou aqui pra gente, na mensagem de Jesus. O cristianismo, ele não faz distinção, o cristianismo real e puro. Ele não faz distinção se a pessoa é budista, se ela é taoísta, não faz a menor diferença, sabe? Se ela é da Umbanda, se ela é evangélica, não faz a menor diferença. O verdadeiro cristianismo puro, ele traz a mensagem de Cristo, que era para unificar no amor, não para separar. O que é religião, né? De onde vem a origem da palavra religião, que eu gosto muito das origens das palavras para explicar as coisas. Religião vem de religare, de religar. Você religa a tua conexão com o todo. Como que você vai religar a conexão com o todo se você tem um entendimento separatista das coisas? Não vai religar da porcaria. Então, religar é você reconectar. E como que faz a reconexão? Entendendo que estamos todos unidos no mesmo propósito evolutivo, né? Olha aqui a Adélia falando. Isso é verdade. Quem tem esperança tem uma paz interior maior. Com certeza, isso é fé, entendeu? Porém, nós não fomos educados para caminhar nesse nível de fé, tá? Nós vivemos uma geração, grande maioria católica, isso é o fato, né? Católica ou evangélica. Evangélica aqui no Brasil, que lá fora é chamada de protestante, né? Na Inglaterra, anglicana, nos Estados Unidos chamada de protestante, mas enfim. Essas religiões, elas trouxeram muito da cultura do medo. E eu não tô aqui falando mal da religião, tá, gente? Vamos pegar especificamente a religião católica, que eu fui muito católica quando era criança. Eu não saía da igreja e eu era apaixonada por aquele ambiente porque a igreja me trazia muita paz. Então eu era aquela criança que você me procurava, eu estava sentada sozinha lá no banquinho da igreja de madeira, olhando aquelas imagens, conversando com os anjos. Isso era de mim, era da minha essência. Eu ficava muito feliz ali. Eu trabalhava no centro da cidade, no Rio de Janeiro, minha vida era muito corrida, e no horário do almoço eu comia correndo às vezes quando eu estava precisando de paz, eu ia para dentro de uma igreja. O centro do Rio de Janeiro tem igrejas históricas lindíssimas, coisas lindas. E eu ficava sentada ali, pensando na minha vida, refletindo, como uma espécie de meditação. Então eu não estou falando mal da religião católica, eu estou falando isso com todo respeito, sabe por quê? Porque ela nos educou na cultura do medo, porque quando o ser humano era ruinzinho demais, há centenas de anos atrás, né? O que acontecia? Ou você colocava medo na pessoa, ou todo mundo ia se matar por qualquer coisa. Então, precisou instituir o medo. Isso foi necessário num período. Mas depois não se teve a sabedoria de evoluir para retirar esse registro do medo e ensinar as pessoas a evoluírem no amor. E tudo foi sendo criado em volta do medo. Né? Você educa uma criança pelo medo de apanhar, pelo medo de ficar de castigo. Uma mulher não comete adultério porque ela tem medo que o marido vai bater nela, mas ela também não sai de casa e não termina aquele casamento que ela não quer mais porque ela tem medo de não conseguir se manter sozinha. Tudo na nossa sociedade começou a ser criado na cultura do medo. Isso é um assunto que a gente vai aprofundar com certeza no curso que a gente vai falar depois. Mas aí é que está o erro, porque esse é o mundo de ilusão. Deixa só eu ler aqui o que a minha amiga da Gaia Tour está falando. Depois que
peraí, depois que virei essa chave, percebo muito rápido a cultura de separação, forte demais na mídia e redes sociais de política. Nossa, que bom que você virou essa chave. Que bom que você falou sobre isso, né? Às vezes eu evito de falar porque parece que eu tô falando de política e não é isso. Eu não estou falando nem da direita nem da esquerda. Eu tô falando que tentam colocar a gente na cultura do medo o tempo todo. Se você é bolsonarista, você tem medo da oposição tomar o poder e você cair numa cultura que você reconhece como comunista, como socialista, seja lá o que for. Se você é da oposição ao Bolsonaro, você tem medo do que o Bolsonaro possa fazer e que possa vir um golpe militar e que eles queiram tomar o poder e que eles podem retroagir no âmbito social o país que você acredita que evoluiu. Percebe como tudo virou um lado A e lado B? Só que isso não é só assim. Isso está se expandindo no mundo, é uma energia que a sombra coloca na gente num mundo de ilusão. Então, o que ela falou aqui das redes sociais e da mídia, tudo isso, é exatamente isso. É criada uma cultura do medo porque o medo é separatista. O medo não vem para o religare. Ele não traz a religião, ele não religa a gente na conexão do todo. E quando você consegue entrar na conexão do todo, que você religa isso, que você entende que você tem sim partícula de Deus dentro de você, que você é parte do universo e que esse todo está aqui para fazer você evoluir, né? Aí você expande consciência. Eu achei lindo, deixa eu só ver aqui os comentários, porque a Jaque mandou alguma coisa, eu quero ler o que a Jaque mandou aqui pra mim. Gente, eu tiro o óculos por causa do reflexo da luz, tá? Eu não me incomodo um pouco dos óculos, mas acho que deve dar nervoso em vocês o reflexo. Puxa, o medo é terrível, cultura de dominação. Marshall Rosenberg fala sobre isso no livro sobre comunicação não violenta. Exatamente, esse livro é muito bom, muito bom. Ele fala em nos conectarmos genuinamente no amor. É isso. Se você está na cultura do medo, você não consegue religar. O religare, ele é a cultura genuína do amor. Mas não é um amor bobo. Não é para você andar por aí assim, sabe? Não é isso, não. Não é isso, não. É pelo contrário. É para você desenvolver a tua capacidade de observação, para você entender que cada vez que alguém fala para você que você tem que lutar por alguma coisa, tá fazendo você sair da energia do amor e pegar uma foice, uma espada, uma coisa para lutar por aquilo ali, e que talvez aquela luta nem deveria ser lutada. Mas você tá sendo tão levado a lutar por tudo o tempo todo que você não reconhece que as coisas podem acontecer pro bem, pro bom e pro belo. Você não reconhece que as coisas podem vir com facilidade, alegria e glória para sua vida. Você só reconhece o poder da luta. Então você passa a tua vida inteira lutando por alguma coisa. E aí você entra o quê? Na conexão do medo da escassez, você vai lutar. Você vai lutar para você ter o melhor celular, você vai lutar para morar numa casa boa, você vai lutar para comprar uma casa de praia, você vai lutar para ter um carro bom. Tudo para você é na luta. Quem luta demais não tem tempo de entender a espiritualidade, porque você cala a tua voz interna. Você está o tempo todo brigando com alguma coisa. Tua energia não é uma energia que vai trazer paz. Então você tem que entender as lutas que valem a pena serem lutadas na sua vida. 2 pessoas responderam naquela caixinha que eu coloquei aqui de perguntas nos stories. Os stories sempre são importantes, tá, gente? Porque ali é onde eu consigo trazer bastante informação para vocês e entender a dúvida e ajudar vocês também. 2 pessoas trouxeram ali naquelas caixinhas quando eu perguntei por que você quer evoluir, qual o teu objetivo com a evolução? E quem não respondeu, eu peço que vá lá responder, porque é importante eu entender o que está passando na sua cabeça para eu saber o que eu posso trazer de informação para te ajudar. 2 pessoas responderam que querem evoluir para o despertar, para ter autoconhecimento, por uma questão de autoestima ou de autoconhecimento. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito, né? Se você está querendo... Oi, Nise, tudo bem? Se você está querendo virar a chave do teu despertar por causa do autoconhecimento ou da autoestima, você tem que entender uma coisa, tá? Esse só pode ser o primeiro passo. Não pode passar do primeiro passo. Eu quero isso aqui para eu ter melhor autoconhecimento, melhorar a minha autoestima. Só vira essa chavinha e para aí, tá? Porque o propósito do despertar é muito maior do que isso. Se você ficar preso no autoconhecimento e na autoestima, você não desperta pro todo. Você fica só na tua bolha. Você precisa disso, porque sem isso você não desperta. Olha como é o fluxo tem que correr. Você tem que ter amor próprio, você tem que ter autoestima e você tem que se conhecer.
para você poder despertar. Lembra que há meia hora atrás eu falei que eu ia trazer um relato? Lembrei agora do relato da minha experiência. Semana passada eu tava pilhadíssima. Teve um dia que eu quase nem fiz story, que eu não conseguia fazer. Por quê? Porque para dar conta de um projeto como esse que a gente tem aqui com vocês, para eu conseguir entender o tipo de informação que eu tenho que trazer, para ajudar as pessoas que buscam a gente na caminhada espiritual aqui, as pessoas que vêm nas nossas reuniões, que mandam mensagem no WhatsApp, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e a gente querendo encontrar um lugar para fazer as reuniões, para não fazer mais em casa. E fora disso, o trabalho, porque tem a agência, a gente tem um negócio. Enfim, com tudo isso, teve um dia que eu tava pirada, gente. Vocês não têm ideia. Minha cabeça tava assim, a mil. E aí entrou o autoconhecimento. Eu falei, peraí, para tudo. Que energia é essa que eu tô deixando chegar até mim? Isso foi na quinta-feira, agora eu lembrei. Que energia é essa que eu tô absorvendo que não tá me fazendo bem? Não é minha, não quero isso. Eu não sou assim. Eu não sou pilhada. Eu preciso voltar pra minha frequência. Não quero ficar assim. E aí, na sexta à tarde, quando eu fui pra terapia, até levantei essa questão com ela. Antes da gente fazer a sessão de barras, eu falei pra ela que isso estava acontecendo. Porque você não precisa ficar sintonizado numa energia que não te faz bem. Quando você tem autoconhecimento, você sabe que você não é aquilo ali. Então, você consegue isolar. Como que você isola? Muda a frequência. Vai ouvir uma música que te faça bem, vai conversar com pessoas que te trazem sensação de bem-estar, vai ler um livro. Tem tanta coisa que você pode fazer, né? No meu caso, sabe o que eu fiz? Eu fui planejar a live do meio-dia, que eu tinha com vocês a live da meditação. Fui planejar a live, porque aí o livro, comecei a pensar na live e tal, aquilo foi passando. Depois conversei com o Walter, aquilo foi passando e tal. No dia seguinte eu já estava melhor, que foi a sexta. De manhã ainda estava um pouco angustiada. Depois que eu fiz a live aqui com vocês, aquilo passou. Eu fiquei super bem, aquela energia foi embora de vez. Então percebe que mesmo que você esteja no processo do despertar, você não está blindada contra essas energias. Você está, sim, numa tomada de consciência que você tem que entender que você tem que ir tirando as camadinhas da cebola para você ir aprofundando, que é para você poder evoluir. Mas você tem que ficar atento a tudo, tá? Porque as forças opostas, elas vão, sim, tentar se aproximar. Bom, a Adriana trazendo aqui pra gente. O que eu queria evoluir é para aceitar melhor o próximo, acho que parei aí a minha evolução. Eu queria aceitar as pessoas como elas são e não querer mudar as pessoas. Bom, Adriana, aí tem duas coisas, tá? Um lado positivo e um lado negativo. Eu estou conseguindo, depois de ver as lives do Jack e as suas, estou aprendendo muito. Que bom, Adriana, isso é um excelente sinal. Sinal que você está absorvendo o conhecimento e colocando em prática. Bom, na espiritualidade, né, tem uma coisa muito interessante. Os espíritos de luz dizem que nós somos eternos aprendizes. Gente, nós temos espíritos infinitamente superiores em escala de evolução que nós, que já vieram aqui algumas vezes em nossas reuniões e eles falam que determinadas coisas eles não sabem. Olha isso. Eles estão aprendendo com espíritos ainda muito superiores a eles. Então, quem somos nós para parar de aprender? A nossa vida é constante aprendizado. Na Terra, a nossa vida é constante aprendizado nos nossos trabalhos, nas nossas profissões. Se você para, você estaciona, você não passa dali. Você pode ser um excelente profissional. Daqui a uns anos você é um mediano, depois você é um profissional medíocre, porque você não evoluiu. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. A nossa vida é um eterno processo de evolução espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Nós estamos usando... Lembra daquela história, né? Que eu falo muito, você está usando esse corpinho, né? Por mais que você adore, beije, ache seu corpinho lindo, trata ele bem, vai para esteticista, faz cirurgia plástica. Ele vai morrer, cara, não tem jeito. A única coisa que vai ficar com você do nascimento, a morte e renascimento, porque morre o físico e você renasce em espírito, a única coisa que vai continuar com você é a sua alma, a sua essência. E aí entra o maior erro da humanidade. Você vem pra cá, você aprende a ser médico, advogado, contador, administrador, político, sei lá. Você cria aí um mundo onde você é o melhor profissional naquele mundo que você quer. Mas você esquece que não adianta ser o melhor profissional, porque o profissional vai morrer. Você tem que ser uma pessoa de luz, a tua alma tem que evoluir nesse aprendizado também. Então, que bom que você se preocupa em ser um profissional, que bom que você tem responsabilidade com a tua profissão, que você promove modificação positiva no mundo pela sua profissão. Mas a sua profissão vai ficar aqui. A sua alma, ela é eterna, ela vai te acompanhar. E na hora que a tua alma vai te acompanhar, o que ela evoluiu, né? Quando você sobe lá, né? Vem um anjinho, te busca e fala, Leandra, tá na hora, vambora, vamos subir, te leva, aí, né, o anjinho responsável lá em cima pega a tua ficha, tá bom, vamos ver aqui o que você fez de bom,
Por que em tal situação assim você reagiu desse jeito? Olha, há 300 anos atrás, em uma encarnação, você fez isso porque você foi movido pela raiva. Por que agora você foi movido pela raiva e teve uma atitude tão parecida? Você não evoluiu nada em 300 anos. Sabe? É isso que a gente tem que questionar. Mas se você nunca parar para pensar nisso, cara, essa fichinha não vai cair. Porque ela não cai sozinha. Porque quando a gente nasce nesse corpo físico, a gente esquece essas memórias. Então essa fichinha não vai cair se você não tentar resgatar isso. Se você não pensar, caramba, deve ter alguma coisa que eu vim fazer aqui nesse mundo. Eu devo ter que mudar alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu vou buscar entender. É nessa caminhada, nessa jornada, que cada casquinha da cebola vai saindo e você vai entrando na conexão do despertar. É por aí. Então, sim, a densidade da Terra está diferente, sim. A energia está pesada, sim. Mas se cada um fizer um pouquinho a sua parte, se cada um se conectar com o todo... eu já fiz uma live, tem ela salva aí no perfil do Despertar, tem essa live, com certeza. Foi a primeira live que eu fiz sobre limpeza energética. Se você perceber que a conexão com o todo não tá boa, faz limpeza energética em casa, faz para você. Acende um incenso, usa a técnica do sal grosso. Deixa eu ver se dá tempo de eu explicar. Dá tempo, vou explicar. A técnica do sal grosso é importantíssima. Você pega um copo com água, qualquer copo, tá? Vou pegar aqui um exemplo, meu porta-caneta. Você pega um copo com água, você vai colocar água até aqui, né? Você vai botar água aqui assim, tá? E aqui você coloca um dedinho só de sal grosso, tá bom? Tá claro pra vocês? É um dedinho só. O copo tá cheio até aqui, mas aqui um dedinho só de sal grosso, tá? Você pega esse copo e coloca próximo a algum lugar onde seja a entrada da casa. Eu e o Walter, quando começamos a fazer isso, a gente colocava atrás da porta da entrada certinho. Porque esse copo, você vai perceber, eu dou a minha cara a tapa, eu escrevo o meu nome para você trocar o meu nome depois. Como você vai ver a cor da água mudar do primeiro para o segundo dia. A água vai ficando turva. Esse sal, ele vai absorvendo a energia pesada da tua casa. Isso não é lenda, isso não é mentira. Isso é muito fácil de fazer. Às vezes você contrata alguém. Eu já vi várias pessoas falando, contratei uma mãe de santo, contratei uma espírita que foi lá em casa, fez uma limpeza energética, me cobrou, sei lá, R$600, R$700, R$500, não sei. E a casa melhorou. Que bom, maravilha, sinal que ela fez o trabalho dela e que funcionou. Mas se você não quiser pagar ninguém para você fazer isso para você e você quiser fazer sozinho, eu garanto para você que isso vai funcionar, tá? Você pega a água, bota sal grosso, coloca na sua casa. Com o passar, aí você troca a água, tipo, daqui a 4 dias tá muito densa, troca a água. Você vai perceber que ela vai demorar mais tempo para ficar turva. E daqui a um tempo ela nem vai ficar. Aqui em casa nem fica mais. Mas a gente faz isso já tem anos, tá? E a gente nem fica mais. A gente tem um copinho com água e o sal grosso fica lá no nosso altarzinho de cristais. Nem fica mais turva. Posso colocar em outros cômodos da casa? Pode. Você pode, inclusive, pegar o mesmo copo, circular pela casa inteira, fazendo um mantra de oração, pedindo aos anjos de luz, à egrégora superior, que purifique aquele ambiente, que leve toda a energia negativa. Gente, nunca fala para devolver para quem mandou. Não faça isso. É tão feio isso, sabe? Tem gente que fala, eu limpo aqui esse ambiente, tal, devolvo toda a energia que aqui está negativa para quem mandou. Não faça isso. Pede para a espiritualidade superior encaminhar essa energia para onde ela acha que deve ser encaminhada, para que eles possam uma transmutação energética, para que essa energia não reverbere mal para ninguém e que para que eles encaminhem anjos de tomada de consciência para a pessoa que te mandou aquela energia inferior, pelo amor de Deus. Não é mandar a energia ruim de volta para a pessoa, gente, de jeito nenhum. Entendeu? Então a Adélia falou, isso não, de jeito nenhum, gente. Então a Adélia perguntou se pode usar nos cômodos da casa. Pode. Você pode circular na casa inteira com esse copinho, tá? Passando pelos cômodos, levando a energia para as pessoas que estão na sua casa, limpando energeticamente. Depois você não joga essa água fora. Você pega esse copinho, bota lá atrás da porta da entrada, onde você quiser, próximo à entrada da casa, e ela vai ficar limpando ali. É como um filtro que você não vê, mas que funciona muito bem. Você pode colocar atrás da porta da sala, principalmente quem mora em apartamento, que as pessoas entram direto pela porta da sala, né? Pode colocar na porta da sala, sim. Depois de despertar, as coisas se comparam, difícil, temos que se vigiar todo o tempo. Assim, peraí, eu vou te falar sobre isso já, só ver o que a Adélia colocou aqui. Porque essa ajuda também precisa
Então, exatamente, essa pessoa também precisa de ajuda ainda, é o que você falou. A pessoa que tá te mandando energia ruim, ela precisa de tanta oração quanto você. E tem um post que eu preparei que eu vou fazer qualquer dia esse post aqui falando sobre isso. A pessoa que tá mandando energia ruim, gente, ela precisa de tanta oração quanto você. Não pensa que você é superior a ela, não. Ou que ela é muito inferior a você. Você também pode decair a qualquer momento e alguém um dia talvez tenha feito orações por você. Tá? Não se esqueçam disso. Quem não sabe a história do espírito André Luiz, eu vou contar aqui rapidinho. E isso vai ajudar aqui também no que a Nilza falou. Depois do despertar, as coisas se comparam difícil, temos que se vigiar o tempo todo. A gente tem que se vigiar o tempo todo mesmo. Principalmente com o que a gente pensa e com a energia que a gente expande para o outro. Tá? Isso é muito sério. André Luiz é um espírito de luz hoje, mas ele foi um médico muito egoísta. Né? Ele não era uma pessoa iluminada. Ele não gostava de atender pessoas pobres. Ele queria... Naquela época, um médico era muito bem remunerado. Eram pouquíssimos médicos, né? O que deu fazer com a água ficou turva. Você disse que não é para jogar fora. Você não joga ela fora quando você acaba de andar com ela pela casa. Você deixa ela lá no copinho, atrás da porta. Aí ela vai ficar turva ao longo dos dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando você vê que ela tá turva, você joga aquilo na água da pia. Água corrente, pia da cozinha, pia do banheiro, onde você quiser. Abre, o sal grosso vai descer, você lava aquilo tudo. Outro copo, outro sal grosso, coloca lá. Você não precisa fazer essa circulação pela casa cada vez que você enche o copo. Mas uma vez por semana você pode fazer, vai ser ótimo, tá? Essa é a principal técnica de limpeza que funciona no planeta, tá bom? Você não precisa viajar até a Índia para aprender, não. Você coloca isso aí que é super fácil. Deixa eu voltar aqui a história do André Luiz rápido antes que o Instagram me tire do ar. Então... Ele não gostava de... Quando ele morre, muito experiências. Uma foi encontrar um senhor que havia tomado dinheiro emprestado com o pai dele, porque o pai dele era agiota, e ele colocou a maior pilha no pai dele para se vingar do cara e tirou tudo do homem. O homem ficou amíngua, foi morar numa roça lá com a família. A Nilza está dizendo que ela é espírita kardecista há 8 anos. Que bom, assim, você tem esse entendimento e você deve conhecer isso que eu estou falando agora. E quando ele chega lá no local mais evoluído, que ele chama de nosso lar, mas enfim, não sei nem se ele está lá indo ou para onde ele foi, a gente não tem acesso a esse tipo de informação, ele se depara com esse homem que ele fez o pai dele tirar tudo do homem, porque ele botava muita pilha no pai para tirar tudo desse homem que não pagou a dívida. E aí ele fica muito sem jeito, ele fica com vergonha quando ele vê esse homem lá. E esse homem era um espírito tão iluminado que chegou para ele e falou: não se preocupa, porque o espírito, ele não precisa falar. Ele sente a vibração por frequência do outro. Olha que legal, né? Então a gente fala muito aqui, né? Mas eles não precisam disso. Por vibração e frequência, ele entende o que o outro está pensando. Os espíritos de luz aqui em casa, os nossos mentores falam que a humanidade terrena já era para estar no nível da telepatia, mas nós somos tão densos, olha aí a densidade da energia da Terra pesada, né? Nós somos tão densos, tão fincados com o pezinho na matéria, que a gente não consegue alcançar a telepatia, a gente precisa falar, a gente precisa verbalizar para entender. Deixa eu correr com a história do André Luiz. Então, esse espírito entendeu o que ele estava pensando, que era a vergonha, e falou para ele: não tenha vergonha, não tem problema. Eu vim te dar um abraço em agradecimento. O seu pai fez aquilo comigo e eu fui morar num sítio com a minha família e nós evoluímos tanto em amor, em harmonia, vivemos uma experiência tão linda naquela vida no sítio que hoje eu sou uma pessoa grata a você por isso e eu tô aqui. E a outra experiência foi encontrar uma senhora que orava por ele toda semana, que ela era pobre. Ele reclamava de atender ela, a secretária agendava ele ficava danado da vida com a secretária. Mas ela foi a única pessoa que orava para ele o tempo todo, inclusive depois dele desencarnado. E ela foi com as orações que providenciou espíritos de luz que fossem retirá-lo do umbral. E ele nem imaginava que era a oração dela reverberando que fez esse bem para ele. Então, gente, nós precisamos sim entender que o outro precisa de quanto a gente. E aquele que a gente pensa que o espírito evolui, talvez seja reflexo, somos ou já fomos, tá? Então, vamos lá. O Instagram vai acabar meu tempo agora. Quem ainda não assistiu a aula de transição planetária, link da bio, aula de transição planetária, grupo do Telegram para a gente manter contato melhor e abram os e-mails, porque pelos e-mails eu vou trazer mais informação e material para vocês baixarem, tá? Importante lembrar que a gente vai ter o curso gratuito, início de novembro. Depois me mandem o que vocês preferem. Vou colocar uma enquete, respondam as enquetes, porque por lá eu consigo saber o que vocês estão pensando em providenciar o material mais apropriado para vocês, tá? Até para entender,
Tem pessoas que estão, às vezes, no nível de evolução tão grande já e eu não sei. E talvez eu possa colocar materiais para essas pessoas também, mas eu não tô sabendo, tá? Então, respondam as enquetes, as perguntas, e lá eu vou perguntar o que vocês preferem. Esse horário do meio-dia ou à noite pra gente fazer o curso ao vivo, porque o curso ao vivo é todo mundo junto, tá? A Adriana tá agradecendo pela live. Eu parabenizo e agradeço todas vocês, todos e todas que aqui estiveram, porque essa é a nossa tomada de consciência. E, gente, que bom, Karina, que você gostou. Gente, eu fico até emocionada de falar isso pelo seguinte: não é o que você quer, não é o que eu quero. É muito acima do nosso querer. O momento que a gente começou a viver agora é uma mudança importantíssima para o nosso planeta. A natureza precisa respirar, a gente precisa entender o que a gente veio fazer aqui, caramba. A gente não veio viver do planeta, a gente veio viver com o planeta, é completamente diferente. Então, um beijo para Adélia, um beijo para Jaque, para Vanusa, para Karina, para todas vocês, um beijo enorme no coração de vocês. Olha lá, a Vanusa dizendo que prefere a noite. E eu acho que vai ter que